Para calcular o IRC de uma empresa, temos que fazer uma articulação entre a contabilidade e a fiscalidade. E vamos fazer um caminho a percorrer desde o resultado contabilístico da empresa, apurado através das regras da contabilidade, até ao resultado fiscal, apurado nos termos do código do IRC. Neste vídeo vamos fazer uma abordagem ao regime geral, em termos de IRC. Mais à frente faremos também uma abordagem a um regime simplificado de determinação da matéria coletável, aplicável mediante determinados requisitos que veremos mais à frente. Mas falando agora do regime geral, para determinar o imposto de uma empresa, em primeiro lugar, o IRC representa o imposto suportado sobre os rendimentos da atividade empresarial e é calculado, efetivamente, com base nas regras do código do IRC. O IRC ele tem que ser estimado pela empresa e esta quantia só se torna definitiva após a confirmação pela autoridade tributária. No âmbito do regime geral e para determinar o imposto, o ponto de partida para calcular o imposto estimado é o chamado resultado antes de impostos, o qual é calculado conforme as regras da contabilidade. O resultado antes de impostos resulta da diferença entre os rendimentos reconhecidos no período e os gastos reconhecidos nesse mesmo período do imposto. O resultado antes de impostos também pode ser denominado por um resultado contabilístico, apurado conforme as normas e princípios contabilísticos estabelecidos, na base do regime do acréscimo, ou seja, rendimentos e gastos são reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do recebimento ou pagamento a ocorrer em período ou períodos subsequentes, e esse resultado contabilístico ele pode ser positivo, lucro contabilístico, ou negativo, prejuízo contabilístico. E ele é determinado exatamente conforme vem da demonstração dos resultados da empresa. Ou seja, na demonstração dos resultados, onde nós vamos determinando vários resultados contabilísticos, é o resultado antes de impostos que nos vai efetivamente dar a diferença entre todos os rendimentos e todos os gastos que foram reconhecidos durante aquele período do imposto, independentemente do recebimento ou do pagamento vir a ocorrer em período ou períodos subsequentes. E, portanto, nós vamos partir desse resultado antes de impostos, rendimentos classe 7, gastos classe 6, vamos fazer então, a partir daí, o percurso, o caminho até ao resultado fiscal. E, portanto, esse caminho passa, em primeiro lugar, por fazer um conjunto de correções fiscais ao tal resultado contabilístico. Correções essas que podem ser variações patrimoniais positivas ou negativas, não refletidas no resultado líquido, a crescer, a deduzir, portanto, as positivas a somar, as negativas a deduzir. Vamos também ter um conjunto de ajustamentos fiscais a crescer ou a deduzir. Isto tudo conforme o elenco do quadro 07 da Declaração Modelo 22. A soma algébrica dessas componentes vai determinar se a empresa tem lucro tributável, se daí resultar um valor positivo, ou prejuízo para efeitos fiscais, se daí resultar um valor negativo. Havendo um lucro tributável, existe a possibilidade de deduzir prejuízos fiscais de períodos anteriores na base do artigo 52 do Código do IRC e até 65% do lucro tributável. Vamos formar a chamada matéria coletável, quando se deduzem os tais prejuízos fiscais ao lucro tributável.
mais uma vez, até 65% do lucro tributável, portanto a matéria coletável terá de ser pelo menos 35%, e a partir daí vamos aplicar a taxa de IRC com base no artigo 87 do Código do IRC. Vai-se formar a chamada coleta. Vamos ainda ter em consideração a derrama municipal, eventualmente a derrama estadual na base do artigo 87A do Código do IRC, mas apenas quando o lucro tributável exceder 1.500.000 euros, no caso da derrama estadual. Vamos ter também o cálculo das chamadas tributações autónomas, com base no artigo 88 do Código do IRC, até formarmos o chamado imposto estimado para o período. Esse imposto estimado para o período é aquele que vai ser conduzido à demonstração dos resultados. Ou seja, no imposto estimado do período, que envolve a coleta, a derrama ou as derramas, a tributação ou as tributações autónomas, este valor é conduzido à demonstração dos resultados, no fundo corresponde ao gasto correspondente ao imposto. E subtraindo esse valor ao resultado antes de impostos, temos o resultado líquido do período, que aliás vai ser a abertura do quadro 07 da Declaração Modelo 22. O resultado líquido do período, campo 701, não esquecendo que o próprio imposto, ou seja, o IRC, incluindo as tributações autónomas e outros impostos que direta ou indiretamente incidam sobre os lucros, com base no artigo 23A, número 1, a linha A, vai ser acrescido no campo 724. E, portanto, o resultado líquido do período, no campo 701, mais o imposto estimado no campo 724, os dois juntos formam, obviamente, o resultado antes de impostos da empresa. Portanto, aquilo que está aqui na base do cálculo do imposto é o seguinte. Vamos recorrer aqui ao manual da formação, o manual sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, e temos aqui o esquema exatamente que eu estive agora a explicar. Ou seja, ponto de partida neste caminho do resultado contabilístico, o qual pode ser prejuízo contabilístico se for negativo ou lucro contabilístico se for positivo. Ora, partindo aqui do resultado contabilístico, temos as correções fiscais, que são feitas no quadro 07 da Declaração Modelo 22, variações patrimoniais positivas, variações patrimoniais negativas, ajustamentos fiscais a acrescer ou a deduzir, conforme todo o elenco de correções que nós vamos ter na declaração modelo 22, em função, obviamente, da realidade de cada entidade, e da soma algébrica. Vamos ter no final do quadro 7 a formação de um prejuízo para efeitos fiscais, se daqui obtivermos valor negativo, ou um lucro tributável, se daqui obtivermos um valor positivo. Portanto, havendo lucro tributável, e agora já estamos na base das regras fiscais, porque a passagem do contabilístico ao fiscal é com base na aplicação das regras do Código do IRC, havendo lucro tributável, temos a possibilidade de deduzir prejuízos fiscais até 65% do lucro tributável. Isto vamos fazer depois no quadro 09 da Declaração Modelo 22, formando-se a matéria coletável, que será sempre maior ou igual a 35% do lucro tributável. Portanto, esta é uma regra que, por inerência do artigo 52, vai ser verificada. Aplicaremos as taxas de IRC na base do artigo 87, vamos ter a coleta, eventualmente a derrama estadual, mas aqui para aquelas entidades que tenham lucro tributável que exceda 1.500.000 euros. Teremos a coleta total
existem aqui determinadas deduções à coleta, nomeadamente benefícios fiscais que operam por dedução à coleta, forma-se o imposto liquidado, conduzido ao quadro 10, ao campo 358, e mais a derrama municipal, mais as tributações autónomas, forma aquilo a que se chama o imposto estimado para o período, que é conduzido à demonstração dos resultados. Mas, na verdade, esse valor pode não ser o valor que a empresa vai ter de pagar efetivamente, porque ao longo do ano poderão ter havido pagamentos por conta e retenções na fonte, na base do artigo 94, e os pagamentos por conta, que são antecipações do imposto, no artigo 105, que no ato do pagamento, isto é feito no quadro 10 da Declaração Modelo 22, vão ser subtraídos, deduzidos, formando-se um imposto a pagar. Se efetivamente esses pagamentos por conta não são suficientes para a coleta total, haverá ainda um valor a pagar, ou eventualmente até a recuperar se as antecipações do imposto tiverem superado o imposto liquidado da entidade. Mas, para efeitos do cálculo do imposto estimado do período, conduzido à demonstração dos resultados, conta a coleta, a derrama estadual, eventualmente a derrama estadual, já disse, quando o lucro tributável é superior a 1.500.000 euros, a derrama municipal, que pode variar entre 0 e 1,5% do lucro tributável, e as tributações autónomas do artigo 88 do Código do IRC. Existem mais algumas componentes que poderão existir, mas estas são as fundamentais. Portanto, são as mais comuns, temos o imposto estimado do período, valor que se conduz à demonstração dos resultados em imposto sobre o rendimento do período, para, por diferença com o resultado antes de impostos, termos o chamado resultado líquido da empresa. Todavia, se a este imposto estimado subtrairmos as retenções na fonte, que são antecipações do imposto, e os pagamentos por conta, que também são antecipações do imposto, vamos ter o IRC a pagar ou a recuperar, que no fundo é aquilo que no quadro 10 da Declaração Modelo 22 resultará de total a pagar no campo 367 ou total a recuperar no campo 368, porque aqui são tidos em conta efetivamente as tais antecipações que a empresa já realizou. E, para se finalizar a demonstração dos resultados, e por ligação ao IRC, nós temos os rendimentos, os gastos, forma-se o resultado antes de impostos, subtrai-se o imposto estimado do período, o tal que resulta da coleta, das derramas e das tributações autónomas, e temos o resultado líquido do período que fecha a demonstração dos resultados. Ora, quando nós temos aqui um imposto estimado do período que foi calculado com base nas regras fiscais, e portanto teve como ponto de partida o resultado contabilístico, mas aplicaram-se aqui os critérios fiscais, ou seja, várias correções fiscais a acrescer, a deduzir, e portanto temos ali uma diferença entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal. Isto vai fazer com que calculemos uma taxa efetiva de IRC. E a taxa efetiva de IRC, ela é calculada dividindo o imposto, o IRC, portanto este imposto estimado do período, pelo resultado antes de impostos. E, portanto, esta é a taxa que me diz que por cada 100 euros de lucro, uma determinada percentagem diz respeito à autoridade tributária, ao Estado. O efeito fiscal é aquela percentagem que ficará nas mãos da empresa e, portanto, é o complementar da taxa efetiva, 100% menos a taxa efetiva de IRC. E a taxa efetiva de IRC, ela é diferente das taxas nominais do artigo 87, precisamente porque para se chegar ao imposto estimado para o período temos que fazer uma série de correções fiscais
E, portanto, a base é diferente, a base fiscal é diferente da base contabilística para efeitos do cálculo do imposto. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.